Bom dia, oitavos anos, tudo bem com vocês? Vamos começar do começo? Primeiro, obrigado, professora Carla, por estar aqui conosco, né? Eu virtualmente, em pensamento e de coração, com os jovens mancebos aí à sua frente. Obrigado, senhoras e senhores, pela atenção dispensada a este vídeo, que é o último de um grupo de revisão e de um grupo de conteúdo que precisa ser trabalhado, certo? Senhoras e senhores, estamos falando de continente africano, então eu vou dar uma repassada rápida e avançar um pouquinho no conteúdo de África, tá? Então, algumas coisas eu vou revisar, outras serão novas e a professora Carla vai passar para vocês algumas informações, algumas atividades, mas a mais importante, o mais importante que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: por favor, façam a lista de exercícios que ela vai passar para vocês, é para ser feita em casa e vai compor a nota do quarto bimestre das senhoras e dos senhores, além de funcionar também como uma base para os estudos da avaliação geral de geografia, que será realizada quando do meu retorno, certo? Então, provavelmente, ao longo desta semana, a coordenação já vai comunicá-los da data de realização das avaliações de quarto bimestre, entre elas a avaliação geral de geografia, certo? Sem mais delongas, vamos lá. Falávamos de continente africano, berço da humanidade, o lugar que, de forma genérica, é onde a gente nasce, não é? A nossa raça, a nossa espécie nasce, a espécie humana evolui e vem a ganhar o mundo como espécie dominante, né, no alto da sua capacidade intelectual, cognitiva, enfim. Bom, rapidão. Seguinte, gente boa, falávamos sobre a distribuição da população no continente africano. É importante que a gente entenda o seguinte: o continente africano, ele tem áreas de muito difícil, entre aspas, né, domínio para as atividades humanas, né? Então, áreas muito secas, áreas muito quentes, solos pouco férteis em vastas regiões. E isso, claro, intensifica ou não a ocupação de determinados lugares, certo? Então, isso considerado, a gente precisa entender. A população do continente africano ela acaba se conformando, se concentrando, digamos assim, nas áreas de litoral. Não é? Isso vale, por exemplo, para o norte da África, a região ali do Marrocos, da Líbia, a margem do continente africano, na África, a margem do Oceano Atlântico, na África subsaariana, até a África do Sul, dando a volta. Tá? E também as margens das grandes bacias hidrográficas, né? Cidades importantes estão concentradas às margens dos grandes rios, bem como, e talvez com o maior destaque possível, a região que fica às margens do rio Nilo. Tá? Então, a importante civilização egípcia que está aí interferindo e interferiu na história da humanidade há milênios. Não é? E claro, essa importante concentração da população impacta na concentração de populações em áreas rurais e áreas urbanas, certo? Mais ou menos parecido com o processo de urbanização aqui da América Latina, ou do continente americano como um todo, não é? Essa concentração de atividades e, portanto, de oportunidades em grandes centros transforma esses grandes centros, essas grandes cidades, em polos de atração. O que acaba criando, primeiro, aquele movimento de êxodo rural, né? Então as pessoas saem do campo e vão para a cidade em busca de oportunidades, de melhores condições de vida e etc, etc, etc. Mas esse volume de chegada apresenta, claro, as suas dificuldades, porque é uma população que está buscando melhores condições de vida, então ela já se encontra numa condição de vulnerabilidade. Se ela se encontra em condição de vulnerabilidade, não quase que para e passo a necessidade ou a realidade vulnerável também nesse ponto de chegada.
não é? O que cria, primeiro, um movimento de periferização, né? Então, as pessoas que vão chegando aos grandes centros em busca de novas oportunidades acabam se concentrando nas periferias, né? Desses grandes centros, e estando concentrados nas periferias desses grandes centros, acabam, de alguma forma, criando também bolsões de pobreza, favelas, ocupações, etc., que, por estarem às margens, né, desses grandes centros, dessas grandes cidades, também sofrem com a falta de infraestrutura da mais diversa possível: educação, saúde, moradia, trabalho, etc. E como nós sabemos, tudo isso junto acaba vulnerabilizando ainda mais essas populações, não é? Quanto mais para a periferia se caminha, menos dessas infraestruturas estão disponíveis e mais as pessoas que moram nesses lugares precisam dessas infraestruturas. Dessa forma, acaba se criando também a tal da segregação espacial, que da mesma forma que se criam bolsões de pobreza, se criam bolsões de riqueza. Esses bolsões de riqueza, eles são representados de diversas formas, tá? Condomínio, áreas muradas, cercadas, o que nos leva à discussão do tal do direito à cidade, não é? Quem pode, quem não pode estar na cidade e usufruir da cidade, né? Dos grandes meios urbanos. Então, existe essa dicotomia, vamos dizer assim, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, dessas áreas em desenvolvimento, especialmente em lugares mais pobres. Então, a galera migra do rural para o urbano, do campo para a cidade, migra em busca de melhores condições de vida, não encontra essas melhores condições de vida, não tem condições de voltar para trás, então cria-se um cinturão, entre aspas, né, de pobreza, onde essas deficiências são evidentes, é claro. E, por sua vez, uma sociedade que compreende a divisão do trabalho e, é claro, as desigualdades sociais, compreende no sentido não de entender, né, mas de conter, acabam surgindo esses elementos da paisagem que mostram pra gente, como numa fotografia, num raio-x, o que quer que seja, a absoluta diferença e a profundidade do abismo entre os mais ricos e os mais pobres. Aqueles que têm ou aqueles que não têm acesso a bens, produtos, serviços, etc. Importante a gente discutir também que a diversidade étnica e cultural do continente africano é gigante. Ora, a gente tem uma história, 200, 400 mil anos de evolução. Sociedades que se estabelecem em determinados lugares, sociedades nômades que têm assim as suas tradições, que têm assim os seus idiomas e assim por diante. Isso no continente africano traz uma diversidade, uma variabilidade de culturas, tradições, idiomas, povos, na melhor acepção de povos, imensa. Tá? Enquanto você tem as populações do norte da África mais em contato com as populações brancas vindas da Europa, com os árabes do Oriente Médio, na África subsaariana, existe uma predominância de etnias que se encontravam e pouco se deslocaram dali. Aqueles que se estabeleceram nessas regiões. Então, óbvio que essa diversidade ela está estampada na paisagem do continente africano. Não é? Mas, ainda voltando a falar um pouquinho sobre as condições de vida de uma forma geral no continente africano, é que vamos pensar nos elementos que compõem o índice de desenvolvimento humano. Pode ser, vamos pegar uma coisa como referência só. Renda per capita, expectativa de vida, expectativa de anos de estudo e anos de estudo na infância. Né?
some-se a esses elementos a deficiência do ponto de vista de infraestruturas de saúde, por exemplo, para pegar um ponto, tá? A insegurança alimentar que se encontra no continente. Essa insegurança alimentar é a não garantia que a pessoa vai comer ao longo do dia. Some-se a isso as tensões constantes que se encontram nos diversos territórios de povos, nações e estados no continente africano. Some-se a isso a tradição, tá, de exploração do continente africano. É uma mistura perigosa do ponto de vista social, uma vez que você enterra a possibilidade da maior parte dessas populações de se desenvolver, de chegar com saúde à idade adulta. Ora, falávamos sobre isso no começo do ano, né? Pontos de tensão. O jovem vai para o fronte de batalha. O jovem está correndo risco de morte. Se o jovem não chega à idade adulta, a expectativa de vida cai. Se existe uma pobreza crônica, e essa pobreza crônica se reflete na disponibilidade ou não de serviços, de acesso a serviços e infraestrutura, não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação. Se você não se esclarece, você não corre atrás de cura. Se você não se cura, você morre. Como que a sua saúde é impactada? Se você não tem acesso à comida. Percebe como não são fatos isolados, é um conjunto de elementos que explicam o porquê, alguns dos porquês, né, da população africana, dos povos que vivem no continente africano, viverem e existirem em condições de vida tão difíceis. Ora, de novo, guerra, pobreza, não acesso a infraestruturas básicas para possibilitar melhores condições de vida. Aqui é saúde, educação, moradia, trabalho. Como um povo se desenvolve se não tem acesso a um mínimo de condições salubres? Para isso. Como que ele se desenvolve? Não tem como. Não tem como. E quanto mais pobre a pessoa, mais ela tem necessidade. E em lugares cujo acesso a esses benefícios, né, saúde, moradia, educação, trabalho, são demandantes de dinheiro, porque existem fatias da sociedade muito reduzidas que têm acesso, que têm condições de acesso a esses serviços, bens e produtos, é um círculo vicioso. Está ruim porque é pior ou é pior porque está ruim? Vai se corroendo o tecido social e conforme o tecido social se corrói, mais pessoas continuam nas mesmas condições de pobreza. Ora, vamos pensar especificamente sobre as pirâmides etárias, vamos dizer assim, e a expectativa de vida. Ora, uma criança, ela tem necessidades específicas de alimentação, ela tem necessidades específicas de saúde. Vacina, por exemplo. Uma criança não vacinada, ela corre o seríssimo risco de morrer de qualquer coisa. Por isso que eu insisto com vocês, por favor, corram atrás de atualizar os seus cartões de vacinação. A vacina está disponível, a gente tem, o governo compra. O posto de saúde está aí. Vai pegar uma fila, vai, o SUS é complicado, mas ainda assim,
É melhor ficar parado não sei quantas horas numa fila e receber um imunizante que foi disponibilizado pelo governo através da arrecadação de impostos, porque é assim que funciona, nada é de graça, as senhoras e os senhores sabem disso, do que a gente, sabe, do que ter viver a realidade de uma população que é tão miserável, do ponto de vista econômico mesmo. O que gera governos igualmente miseráveis, em que não há condições de oferecer o mínimo para a sua população. Isso sem entrar em discussões de valores religiosos, políticos, etc. Não vou entrar nessa discussão porque não faz sentido. Então, pensar no continente africano é também pensar o que condiciona essa pobreza, que se reflete, obviamente, nas estruturas estatais. Como a figura do Estado em prover saúde, educação, etc. Né? Além do mais, falando especificamente de educação, aquele que se instrui, ele tem acesso ao conhecimento e usufrui desse conhecimento. Como eu disse no começo, quem tem conhecimento sabe, putz, tem uma doença assim assada. Preciso me cuidar, preciso tomar vacina, preciso me proteger. Existe uma epidemia de HIV no continente africano, especificamente no sul africano, né? Essa epidemia, ela é fruto, além de outros fatores, é claro, mas também do não esclarecimento da população. Como? Há grupos na África do Sul que dizem que é possível curar o HIV tendo relações sexuais com uma menina menor de idade virgem. Ora, uma doença sexualmente transmissível, aliás, uma infecção socialmente transmissível, que se propaga ainda mais por crendice. E não adianta. Crendice é para quem não se instrui. Crendice é para quem não se instrui. E em não se instruindo, essa bola de neve aumenta, mais um círculo vicioso. Não à toa, organismos internacionais como a ONU e outras ONGs, como Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, etc., trabalha com doações, trabalha com ações voluntárias de vacinação no continente africano, nas porções mais pobres do continente africano, trabalha com doação de mantimentos, trabalha com doação de alimentos hipercalóricos, enfim, que ajudam essas populações a sobreviver. Óbvio que não nas condições que nós, privilegiados que somos, temos. Está falando de uma porção da população mundial que não é só pobre. É pobre e quase esquecida. É lembrada por essas iniciativas que partem de organismos internacionais, de organismos não governamentais, enfim, organizações não governamentais, enfim. Então, pensar na realidade africana é pensar nesse conjunto de fatores que levam a uma determinada realidade. Some-se a isso, como disse antes, os conflitos imensos que existem no continente africano hoje. Aqui eu estou falando, por exemplo, do Sudão do Sul, da República Democrática do Congo, da Nigéria, do Chifre da África, etc., que também colaboram, para além dessa mortandade absoluta, na crise de migração e na crise dos refugiados. Ora, dia sim, outro também se tem notícia de barcos, tá? Vou colocar entre aspas, porque aqui não barco, de embarcações
improvisadas, cheias de pessoas fugindo dos seus países, fugindo de uma realidade que é insalubre para a vida humana, se arriscam na travessia do Mediterrâneo, de madrugada, para tentar chegar à Europa. A Europa, como sabemos, também vive uma crise de imigração, justamente por conta das diferentes e diversas políticas relacionadas a esse elemento nos países que compõem o continente. Eu quero essa gente aqui. Lembrando que isso serve de terreno fértil e muito fértil para a xenofobia, para o racismo, para os crimes de ódio. Senhoras e senhores vão estudar isso no 9º ano, mas a crise migratória na Europa, ela tem um movimento inverso do final do século XIX, começo do século XX, quando europeus, fugindo das condições igualmente difíceis na Europa, vieram principalmente para o continente americano. Ora, sou descendente de espanhol, sou descendente de italiano, sou descendente de português, Bicho, por que essa gente veio para cá? Vamos recuperar conteúdo do 7º ano. Vieram para cá porque encontravam condições de trabalho favoráveis, diferente dos escravos, naquele movimento da abolição da escravidão, entre aspas, né? Em que esses pretos escravizados foram abandonados à própria sorte, e em sendo abandonados à própria sorte se sujeitavam às mesmas condições desumanas, insalubres, enfim, muito semelhantes à época da escravidão. Diferentemente deles, os imigrantes chegavam aqui com condições mínimas de manter a sua vida e desenvolver a sua vida, por sua vez. Então é importante que a gente lembre sempre, as coisas não acontecem de maneira isolada. E em não acontecendo de maneira isolada, existe uma explicação. Só que precisa entender que é necessário ligar os pontos. Né? Mas, enfim, voltando ao continente africano, e para encerrar, a realidade é que o continente africano ainda é um ponto de exploração de recursos minerais, energéticos, etc., muito importante, sabe? Então a gente está falando de metais, a gente está falando de metais preciosos, a gente está falando de ouro, a gente está falando de pedras preciosas, a gente está falando de gás, a gente está falando de urânio, a gente está falando de petróleo. Não à toa a Nigéria desponta entre as nações africanas como um potencial por conta da exploração do petróleo. A África do Sul se destaca no cenário internacional pela exploração mineral, cobre, diamantes. Para quem não sabe, o seu Elon Musk, dono da Tesla, a família dele, para quem não sabe, ele é sul-africano, a família dele é dona de uma mineradora na África, especificamente na África do Sul, mineradora de diamantes. Ora, quem diria, não? Entendam, quando a gente discute sobre a realidade, por exemplo, desse setor, desse primeiro setor da economia, né, que é exploração e extrativismo, a África, o continente africano de uma forma geral, ainda convive com a realidade das plantations em muito do seu território. E detalhe, muitos países do continente africano se encontram, ou melhor, permitem a aquisição de terras por estrangeiros. Não sei se as senhoras ou os senhores sabem, mas isso é regulamentado e proibido em diversos países do mundo. No Brasil, inclusive. Qual que é a participação de estrangeiros na aquisição de terras? Em diversos países africanos, não tem regulamentação nenhuma. O quanto isso é um desafio à soberania, o quanto isso vulnerabiliza ainda mais a realidade de uma população já muito vulnerável.
Além do mais, sabemos que a atividade agrícola impacta no equilíbrio ambiental. E aí? A gente consegue ver o mesmo que acontece na floresta amazônica no Brasil e nos outros biomas se repetindo com mais intensidade e profundidade no continente africano. Floresta tropical. Se liga. Uma coisa puxa a outra. De novo, eu insisto, senhoras e senhores. Some-se a isso o seguinte. Se você tem a sua economia baseada no primeiro setor, exploração e extrativismo, cadê a indústria? Qual que é a participação dos países africanos na produção industrial do mundo? Ora, nosso processo de industrialização, falando do Brasil, começa no final do século XIX, no final do século XIX, começo do século XX. Os barões do café que investem no estabelecimento de estruturas industriais. Aonde se encontra a atividade industrial do continente africano? Ora, produção, disponibilidade de matéria-prima tem. Gente, vamos lembrar do neocolonialismo? Vamos lembrar do colonialismo? Ainda é a mesma relação de dispensa, de retirada da matéria-prima para venda do produto acabado, o preço lá no alto. A matemática é a mesma. Ainda que países como a África do Sul, como Egito, Argélia, Angola, enfim, a Nigéria, tenham um parque industrial importante, é importante na escala. O que eu quero dizer com isso? É um parque industrial importante para a realidade local, o que não significa que é competitivo no mundo. E nem que produza tudo. E esse desenvolvimento, muitas vezes, ele é barrado, interrompido, o que quer que seja, pelos interesses das elites locais. Percebam. E aqui não é uma crítica, nem um elogio, nem nada a capitalismo, ao que quer que seja. Mas, para o capitalismo, negócio é negócio. O capitalismo não tem indivíduo. O capitalismo tem lucro. Enquanto eu tiver gente suficiente para me dar lucro, tudo bem. Tá tudo certo para mim. Ainda que existam iniciativas dos países africanos de se integrarem, de se desenvolverem, é uma briga desleal. É entrar numa guerra com um estilingue, enquanto a galera que está na guerra antes está brigando com arma nuclear, você está entrando com um estilingue. É importante entender que o desenvolvimento também é fruto daquilo que está disponível. E o como a gente trabalha com o que está disponível. Certo? Senhoras e senhores, desta forma, encerramos o conteúdo de 2022. Volto na próxima semana com novas discussões para vocês. De novo, estudem, de novo, façam a lista de atividades. A professora Carla vai passar para vocês algumas atividades que eu gostaria que vocês desenvolvessem, beleza? Ainda durante a aula. Falou? Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Fiquem bem. Até a próxima. Um abraço.